vamos falar de micro-organismos, né? Então, geralmente, para esses processos biotecnológicos, a gente pode utilizar bactérias, fungos, prioritariamente. Então, os fungos, eles são seres saprófitos, né? Eles têm essa função na natureza, eles têm a função biodegradativa, né, de pegar essa matéria orgânica complexa e quebrar em matéria orgânica simples. São também heterotróficos, né, como a gente, não são autotróficos. Então eles são na base da cadeia e eles devolvem esses nutrientes para o meio. Utilizam esses substratos dessa mesma forma, com degradação aeróbia. Então eles são especialistas nisso. Aqui a gente tem dois exemplos de fungo. Um fungo que inclusive foi isolado do bagaço, ou seja, ele é meio que especialista no bagaço. Inclusive a gente está investigando aí. Bom, o que é que acontece? Às vezes a ciência nos dá surpresas, né? Então a gente estava trabalhando com bagaço, esse bagaço ficou um tempo na geladeira e começou a crescer um fungo estranho no bagaço. Estava muito tempo na geladeira. Aí eu digo, rapaz, isso aqui tem alguma coisa. Se esse fungo, numa condição muito fria, está degradando celulose na geladeira, de Léo, que está trabalhando com celulose, leva para a gente caracterizar esse fungo. Estamos caracterizando. Talvez tenha uma coisa nova aí, né? Então a biotecnologia às vezes nos dá surpresas. Espero que seja uma boa surpresa, né? E aí a gente depois vai testar esse fungo. Então, depois vocês podem pegar em tudo aqui, mexer, certo? Estou falando um pouco, mas vocês vão ter essa liberdade. Então, os fungos são especialistas nisso. E todos os processos fermentativos que vão produzir as enzimas, lembra das enzimas que a gente falou um bocado de enzimas em várias disciplinas? As enzimas são esses biocatalisadores naturais que têm essa função, né, de acelerar essa velocidade dessa reação, de quebrar essas moléculas complexas. São específicas, né? A diferença da catálise normal para a catálise enzimática é que a catálise normal com químicos, com substâncias químicas, elas não são intraespecíficas. E a catálise bioquímica, a catálise enzimática, ela é específica. Então, é feita quase que especificamente para aquele substrato, ou com aquele grupo de substratos. Por exemplo, as lipases são boas de quebrar gorduras, as celulases, celulose, de uma forma geral. Então nós temos aqui os fungos que são muito utilizados nos bioreatores, nos processos fermentativos, fermentações. Extrapolando a coisa para o nosso lado como engenheiros ambientais, a gente tem os tratamentos de efluentes, que também vão utilizar bioreatores, vão utilizar substratos, nesse caso podem ser esgoto sanitário, esgoto industrial, né, prioritariamente. E esses bioreatores também vão utilizar micro-organismos. Podem ser fungos, que são mais utilizados na nossa parte biotecnológica, nos processos de biorremediação, de solo contaminado, de alguma área contaminada, que pode ser in situ ou in situ. Dentro dos tipos de reatores que a gente utiliza para o tratamento de efluentes, especificamente, a gente tem dois grupos, o tratamento aeróbio e anaeróbio. O tratamento aeróbio utiliza o lodo aeróbio, são micro-organismos que atuam na presença do oxigênio, e os anaeróbios, consequentemente, na ausência dele. Vocês percebem que a cara desses lodos são diferentes, né? A cara deles é diferente. Esse aqui é um lodo que está há algum tempo, mas ele não está mais ativo, mas ele continua com... Mas essa é a cara de um reator aeróbio. Ele alta turbidez, percebam a altíssima turbidez, né? Então esse micro-organismo está nessa forma floculenta, que a gente viu na sala de aula também, a diferença de como é feita, como é que esse micro-organismo se agrega nessa estrutura floculenta. Já o lodo anaeróbio, ele tem essa outra característica, vocês veem que são grânulozinhos. Se você deixar aqui, ele vai decantando aos poucos, e se você observar, são partículas granulares visíveis, né? Esse aqui é um lodo granular, tem até mais granulares do que esse, viu? Esse aqui nem tá tão granular. Tem uns que são bolinhas bem grandinhas, parece um feijãozinho. Essa granulometria depende do substrato. Quanto mais o substrato é mais puro, digamos assim, uma indústria que tem um efluente de amido, então tem muito amido ali, então ele vai proporcionar um lodo que tem uma característica diferente. Quem manda isso é o substrato, porque o substrato, a partir do substrato, aqueles grupos de organismos que são mais aptos para ele vão degradá-lo mais facilmente. Os que não são muito especialistas vão padecer. Então existe esse processo de seleção natural em todo tratamento de efluente. Por isso que quando você altera muito o substrato,
uma ET que altera muito, por isso tem o tempo de equalização, né? Muitas vezes, para esse substrato não variar muito, porque se tem muita variação, isso impacta um choque de carga. Isso interfere na população microbiana lá daquele teu bioreator. Então aí temos tipos de lodo, aeróbio e anaeróbio, vocês veem a característica dele ser bem diferente. Se a gente deixar ele, vai limpar de novo aqui rapidamente. As vantagens desse lodo em relação a esse cada um tem sua vantagem, né? Geralmente são processos muito mais rápidos, degradativos. Esse aqui são um pouco mais lentos. Esse aqui tem a vantagem de produzir o biogás, que pode ser reaproveitado, mas eu preciso geralmente de um pós-tratamento. Aqui eu não preciso de pós-tratamento. E os fungos, que são mais utilizados nos processos fermentativos ou quando você quer degradar alguma coisa em fase sólida e algum composto específico de interesse. Outra coisa que a gente vai falar um pouquinho, que a gente viu na sala de aula, são os meios suporte. Esse tipo de adesão microbiana, ela é autoaderida, ou seja, ela adere nela mesma e forma a estrutura granular ou a estrutura floculenta. Mas o lodo pode estar suportado, ou seja, ele pode estar numa superfície, aderida numa superfície. Eu trouxe vários tipos de superfície que aqui a gente pode demonstrar e podem ser utilizadas. Tem um exemplo aqui que não é, que é comercial. Mas podem ser todos meios suportes naturais. Por exemplo, a gente pode utilizar, que é o mais simples, que é utilizado, por exemplo, nos filtros biológicos, filtro anaeróbio, filtro aeróbio, que é a brita. Eu trouxe uma brita de granulometria muito pequenininha. Geralmente a gente utiliza a brita de granulometria alta, não de baixa granulometria. Seria talvez o meio de suporte mais comum. Pode utilizar carvão, por exemplo, pode utilizar argila expandida, por exemplo, que é bem vantajoso porque ela tem uma estrutura muito porosa e leve, né? Então ela é um bom meio suporte. Pode utilizar alguns resíduos de aproveitamento, por exemplo, conchas. É um resíduo de outro processo que pode ser reaproveitado para um leito de reator. A vantagem é que ela tem carbonato, ajuda no pH e também ela tem uma certa resistência. Então ela não quebra tão facilmente. Então é um bom meio suporte. Barato também, né? Pode ser utilizado, por exemplo, conduíte cortado. Isso aqui é a para de conduíte da indústria de conduíte. O que sobrou do processo, eles cortam e vendem. Isso também. Então todos esses leitos são leitos utilizáveis. O carvão natural também é bom para utilizar. E alguns suportes como essas anilhazinhas que são comuns na indústria. Na verdade, isso aqui é uma proforma que chama da indústria de refrigerante. Isso aqui que gera uma PET, né? Ele aquece, infla e vira uma PET. Isso aqui chama proforma. E esse plástico que está aqui dentro, na forma desses grânulos, ele pode ser usado como um suporte também para o organismo. É o mesmo plástico que faz a PET. É a PET, na verdade. Esse plástico é a PET bruta. Mas pode ser utilizado mais em escala de laboratório para fazer alguns testes de adesão microbiana também. Outra forma de colocar isso, por exemplo, esses módulos que a indústria hoje está vendendo muito, são reaproveitamento de resíduos. Então isso aqui o cara vende, vocês observaram, está cheio de apara. Está cheio de aparas de plástico. Então essa apara plástica, né, ela vai dar suporte ao micro-organismo, mas isso não fica solto no reator. Então ele vende isso de forma modular. Então ele joga esses módulos dentro do filtro. Ele é leve, então ele fica mexendo. Então depois para trocar fica mais fácil. Ele subtrai, ele tira esse plástico. Fica mais fácil de operacionalizar do que aquele resíduo fragmentado, pequenininho. Algumas empresas estão trabalhando dessa forma modular. Alguns com módulos maiores, outros com módulos menores, ok? Alguma dúvida até agora?